Olá, tudo bem? Hoje estamos iniciando a terceira parte da sétima ferramenta do programa FreeMind. Essa sétima ferramenta fala da arte do autodiálogo e a mesa redonda do eu. Nós já vimos muito sobre esse assunto. Nós estamos craques. Hoje nós vamos passar as ferramentas que nós precisamos para realizar a arte do autodiálogo ou criticar a nossa forma de agir e pensar. Começar falando um pouquinho sobre a compreensão dos segredos da superação psíquica. Como é que eu faço isso? Por exemplo, uma pessoa que possui claustrofobia, medo de lugares fechados, abre subitamente uma janela killer quando entra em um elevador. Minutos atrás, ela estava no céu da tranquilidade, agora está no inferno emocional. Como é que a gente explica isso? Uma pessoa que está tranquilamente, só o fato de entrar em um elevador, ela entra em pânico. E ao abrir essa janela, que nós chamamos de janela killer, traumática, que contém a claustrofobia, ela experimenta um medo súbito e dramático, que transmitido para o córtex cerebral, irá produzir sintomas psicossomáticos, como taquicardia, aumento da pressão sanguínea, suor excessivo e aumento da frequência respiratória. Ela sente como se o ar fosse faltar, como se corresse risco de morrer. Não adianta brincar, nós costumamos fazer muito isso, brincar, empurrar a pessoa para dentro do ar. Respeita essa dor, respeita esse trauma, porque ele é verdadeiro, não é brincadeira. E a primeira técnica que nós podemos usar é o DCD, que constitui 3 pilares, que são 3 pérolas da inteligência humana. Duvidar é o princípio da sabedoria na filosofia. Criticar é o princípio da sabedoria na psicologia. E a determinação estratégica é o princípio da sabedoria nos recursos humanos. Então nós aprendemos que a cada momento nós devemos duvidar de tudo que a gente acredita controlar. Nós devemos criticar todo pensamento perturbador. Se tem algo que está me perturbando, tem algo que está fora, aprenda a criticar isso. E aprenda também a determinar estrategicamente onde você quer chegar. Se você usar essa técnica no seu cotidiano, você vai perceber que você não vai acumulando lixo no seu emocional. Você vai sempre abrindo portas e encarando aquilo que te perturba em uma nova programação. Você não consegue apagar o seu passado, mas você consegue reescrevê-lo no presente para que você colha fruto no futuro. A outra ferramenta que eu posso usar é a técnica da mesa redonda do eu. Usou o DCD, não deu certo? Vamos usar então a mesa redonda do eu? Ao fazer uma bateria de perguntas a si mesmo, questionar o seu medo, debater a insegurança, aí a pessoa vai criar uma série de experiências no palco da sua mente, que serão registradas nos bastidores da memória, criando janelas paralelas. Então veja só, eu tenho aqui uma janela killer com os meus traumas. Quando eu começo a fazer perguntas, eu começo a me questionar, eu crio uma janela paralela. Então eu tenho uma janela com os meus traumas, tenho uma janela com a minha superação. E eu não apaguei essa janela, mas eu estou dando força a essa janela para combater esse sofrimento. E aí eu consigo sair. Mas que perguntas eu faço? Onde é que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Por que que eu permiti que isso acontecesse? Como isso aconteceu? E quando isso aconteceu? Eu estou fazendo um resgate do meu trauma, do por que que eu penso isso, por que que eu ajo dessa forma. Eu estou entrando em uma curva de crescimento, aprofundamento no meu trauma e crescimento no meu desejo de suplantar, de superar esse trauma, de criar essa janela paralela que eu possa superá-la. Quais são os fundamentos desse trauma? Como é que ele surgiu? De onde ele surgiu? Vale a pena eu manter esse trauma, eu ficar sofrendo com ele, sem tentar enfrentá-lo? Será que é esse o caminho? Ou eu tenho um caminho diferente? Então veja que a mesa redonda do eu, você vai fazer um resgate de todo o seu sofrimento e vai colocando em uma janela paralela para que você possa combater esse sofrimento, você possa enfrentá-lo. É fácil? Não, mas é um exercício que você vai fazer, repetir, até você encontrar.
Lembre-se sempre, a janela killer pode transformar uma barata em um monstro. Nós chamamos isso de fobia simples. Muitas pessoas têm fobia simples. Enquanto uns pegam barata, lagarta, brincam com elas, outros têm um medo gigantesco. Um elevador pode ser transformado em um cubículo sem ar. Nós chamamos isso de claustrofobia. E uma reunião pública pode ser transformada em um tormento. Chamamos isso de fobia social. Veja que existem muitos traumas e de formas diferentes. Nós precisamos aprender a trabalhar isso com as duas ferramentas que nós te ensinamos. Não é possível você apagar o seu passado, mas você pode reeditá-lo, você pode construir janelas paralelas para nos alicerçar a construção de uma nova visão de mundo, uma nova visão das coisas. Isso nós chamamos de o autodiálogo, a mesa redonda do eu. É esse confronto comigo mesmo, com as minhas emoções. E você implantar coisas que vão estar do lado dos meus traumas, para que possa combatê-lo no momento que eles surgirem. Pegando um pouquinho, para a gente fortalecer essa nossa força interior que nós temos, e se você quer compreender um pouquinho mais do quanto você é grande interiormente, procure ler a Bíblia, os Evangelhos. Jesus nos ensina muito isso. Ele sempre faz questão de mostrar a grandeza do ser humano que nós somos. Jesus, ele tinha um autodiálogo profundo e aberto consigo mesmo. Embora fosse rodeado pelas multidões, tivesse uma agenda saturada de compromissos, ele tinha compromisso consigo mesmo. Somente uma pessoa com qualidade de vida pode gerar, com segurança, outras pessoas com qualidade de vida. Uma mãe doente emocionalmente dificilmente vai gerar um filho com saúde emocional. Existe pesquisa inclusive, que mostra que uma mãe que é casada com um dependente químico, que chega em casa, judia da mulher e a filha ouve e assiste tudo isso, ela tem uma grande tendência de procurar um homem igual ao pai para sofrer a mesma coisa que o pai sofria. Eu já vi nos grupos de autoajuda várias mulheres dizer assim, por que eu só arranjo traste? E aí a gente vai ver a história dela, tem um pai dependente químico que judiava da mãe e ela está repetindo o comportamento da mãe. Veja como o nosso emocional ele nos leva para lugares profundos de sofrimento porque nós não o trabalhamos. Então, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de alguém que frequentemente procurava se isolar à beira da praia, no Monte das Oliveiras, nos jardins, nas longas caminhadas que fazia de cidade em cidade. A Bíblia fala várias vezes de um Jesus que saía para o Monte das Oliveiras, que dizia assim, leve a barca para águas mais profundas, que se retirava um pouco para se abastecer. Deixava até mesmo convívio com os seus discípulos, se interiorizava e tinha agradáveis conversas, ou com seu pai, ou consigo mesmo. Inclusive os momentos de maior tensão de Jesus, que ele se retira, vai para um local e ele pede a 2 discípulos que fiquem vigiando esse local. E ele vai ter uma conversa com seu pai e provavelmente uma conversa consigo mesmo. Seus diálogos não eram engessados, formados, programados, mas eram organizados por uma mente inteligente e livre. A Bíblia nos dá muitas demonstrações disso. Desse Jesus que tinha um diálogo sereno, franco, que pensava antes de agir, que não guardava rancores. Certa vez um grupo de escribas e fariseus questionou Jesus sobre o fato de seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer o pão. Jesus dá uma resposta não porque ele não se importava com a higiene física dos seus discípulos, mas porque ele tinha uma preocupação muito grande com a higiene mental. E muitas vezes cuidando da parte física, mas nós acumulamos muito lixo no palco da nossa inteligência. Jesus ele tinha uma compreensão de uma psique cristalina. Os contos dos evangelhos relatam bem isso. Ele estava plenamente convicto de que a humanidade não tratara de seus problemas reais. Nunca estipara as causas da violência social. Como garimpeiro de ouro, procurava seres humanos que se conhecessem, que compreendessem as suas falhas e atuassem dentro de si. O mestre dos mestres falava pouco, ensinava e questionava muito. Era habilicíssimo no uso da arte da pergunta. Suas perguntas estimulavam os discípulos a duvidar da sua rigidez,
a criticar a sua maneira estreita de ser e a fazer escolhas com maturidade. Veja a inteligência desse homem. Você pode até deixar de lado a religiosidade, mas estude os evangelhos para você perceber a inteligência desse homem e o quanto que ele queria que os outros homens sentissem o valor que tem e o poder que tem diante de si. Ler os evangelhos com essa visão é você cuidar da sua psique. E assim encerramos essa terceira ferramenta. Aqui está o nosso contato, se você quiser tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, nós estamos à sua disposição, inclusive para ir na sua empresa para fazer uma palestra. E aqui está a nossa frase: a crítica é para qualquer um. Agora, senso é resultado de muita reflexão. Sem o autodiálogo crescente, não há liberdade. E lembre-se sempre de agradecer. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Agradeço a você que está assistindo esses vídeos e espero que esteja colocando em prática também.